Aleluias, a paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Eu vou pedir gentilmente que todos abram as suas Bíblias no livro de Juízes. Aleluias. Livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu peço que você mantenha a sua atenção do começo ao fim. São 25 versículos, mas são versículos reveladores. São versículos dos quais Deus tem muito para falar com cada um de nós. Amém? E diz assim o epígrafo: servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. Diz assim no versículo 1: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo 6: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, dentre o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus enviou, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhes: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Aleluias. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto proceder da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto te tenho ordenado guardará. Versículo 15: então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aleluias! Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ungiu o anjo
E agiu o anjo maravilhosamente, vendo a Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo na chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a mulher, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estarol. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós damos continuidade a este culto, porém agora não mais para clamarmos, mas sim para ouvirmos aquilo o que o Senhor tem para nos dizer. Senhor, eu te peço encarecidamente, eu te suplico, abre os ouvidos da tua igreja, amplia, Jesus, o entendimento da tua igreja para aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Senhor, que esta manhã seja uma manhã de aproveitamento, que possamos aproveitar muito, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Que esta palavra, Senhor, seja cravada, Senhor, nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, que saiamos daqui nesta manhã, ó Deus, regozijando, felizes e contentes, ó Pai, por termos ouvido a tua palavra, por termos ouvido a tua voz através da tua palavra, palavra que liberta, que restaura, palavra que fortalece, palavra, Senhor, que nos sustenta. Então, Senhor, continua falando com a tua igreja, fala no profundo. Muitas das vezes, Senhor, nós viemos à tua igreja, à tua casa, para ouvir aquilo que nós queiramos ouvir, mas te pedimos, não fale o que queiramos ouvir, mas sim o que o Senhor quer que nós ouçamos. Então toma, ó Deus, a direção, toma o domínio, Senhor, a casa é tua, fale da forma e da maneira que o Senhor lhe convir, mas fala, não te cales nesta manhã, fale aos nossos corações, para a honra e glorificação do teu santo nome, em nome de Jesus, aleluia. A igreja pode se assentar. Mas senta glorificando, irmãos. Senta glorificando, senta, mas senta dando aleluia. Senta dizendo glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo de Deus. Aleluias. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, como vocês bem viram, é um texto que se encontra no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro um tanto peculiar. É um livro que expõe do começo ao fim as diversas complexidades que o povo de Israel tinha em se manterem fiel a Deus, em se manterem fiel à aliança, em se manterem em retidão. É um livro que demonstra uma grande oscilação do começo ao fim, uma oscilação de Israel. No momento ela andava em obediência, em outros momentos ela se corrompia. Em um determinado momento ela vivia em aliança, em outros momentos ela fazia aliança com outros povos. Porém, diante de tantas oscilações, é um livro que também demonstra a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E para muitos,
Talvez algumas pessoas possam estranhar, mas espera aí, a graça não veio tão somente através da nova aliança? Não, a graça sempre existiu. E por que a graça sempre existiu? Porque a graça faz parte de um dos atributos de Deus, e o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As misericórdias dele já existiam antes, existem hoje e haverão sempre. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluias! O próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, em Mateus 5,17 ele disse: eu não vim para anular a lei, ou seja, eu não vim para mudar, eu não vim para desfavorecer, mas sim para cumpri-la. Em outras palavras, era Jesus dizendo: eu vim para fazer o que vocês deixaram de fazer, eu vim para adorar da forma que vocês deixaram de adorar, eu vim para servir da forma que vocês deixaram de servir, eu vim para me manter em santidade, para me manter em comunhão com o Pai, como vocês deixaram de se manter em comunhão com o Senhor. Aleluias! E a gente vê a manifestação da graça através da própria vida de Adão e Eva. Deus, em sua soberania, mediante ao pecado, Deus poderia ter exterminado eles ali, mas Deus se manteve em graça, Deus se manteve em misericórdia. Deus então sacrificou um animal para que aquela pele do animal cobrisse o pecado de Adão e Eva. Então a graça e a misericórdia de Deus não vieram tão somente na nova aliança, sempre existiu. E me aprofundando um pouco mais, o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que aquilo que Deus achava errado ontem, continua sendo errado hoje e será errado sempre. Aquilo que era certo ontem, continua sendo certo hoje e continuará sendo certo sempre. Aquilo que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje e continuará sendo pecado sempre. Por quê? Porque o que determina e o que legitima a nossa vida cristã não é o que a gente acha, mas sim a palavra de Deus. Não é um momento, não é um local, não é o que o mundo está estipulando, mas sim o que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Aleluias! O cenário de Juízes é um cenário que veio do pós-exílio, do pós-escravidão do Egito, né? E para que você entenda um pouco mais o que acontece no livro de Juízes, nós vamos voltar em Êxodo. O povo, eles estavam escravizados pelo povo do Egito, e eles já não suportavam mais tanta dor, tanta escravidão, e eles clamavam por um Salvador. Eles clamavam de dia e de noite, eles choravam, eles suplicavam ao Senhor: Senhor, liberta-nos, Senhor, livra-nos, livra-nos desta opressão. Até que certa vez o Senhor ouviu o clamor e levantou Moisés para livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Levando então o povo de Israel durante toda aquela caminhada, durante toda aquela peregrinação era para ser levada durante 40 dias, e por conta da murmuração levou 40 anos. E aqui eu já deixo uma palavra para nós. Deus muitas das vezes ouve a nossa oração, mas depois que nós recebemos a bênção, nós começamos a murmurar, meus irmãos. Aqui o povo de Israel, eles tinham acabado de receber a libertação, estavam a caminho da nova Canaã, mas no caminho eles murmuraram, e isso fez com que o que seria 40 dias se tornasse 40 anos. Talvez eu, talvez vocês, talvez nós estejamos em um período de 40 anos, justamente porque nós murmuramos, porque era para que nós tivéssemos vivido 40 dias, e devido à murmuração, devido à não aceitação, nós passamos a viver 40 anos. Deus está falando: não murmure, feche a boca. Ainda que possivelmente diante de uma visão natural nós tenhamos motivos para murmurar, não murmure, porque as nossas vidas não são regidas por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que cremos. Aleluia! O povo de Israel tinha saído do Egito, eles estavam no deserto, mas Deus não deixou faltar nada. Estavam no limite
mas o limite era garantido. Estavam ali no fio, mas no fio era mantido, o fio não se arrebentou. Era o maná que Deus mandava diariamente, era uma coluna de fogo que Deus mandava no período da noite, era uma coluna que uma nuvem que Deus mandava durante o dia. Então Deus supriu a necessidade do seu povo no deserto em todo o tempo. Desde o momento de sua partida até o momento de sua chegada, Deus veio mantendo. E eu preciso te falar, o deserto que você está passando, talvez você não esteja vendo a movimentação de Deus do jeito que você queira ver, mas até aqui o Senhor tem te mantido. Até aqui o Senhor tem mantido a provisão. A provisão nem sempre é o muito, a provisão é o necessário. A provisão não é o transbordar, a provisão é o necessário para nos mantermos de pé. Tanto que o maná era por dia, não era para eles guardarem, não é para encher os cestos, não era para transbordar, era por dia, para que eles pudessem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E amanhã? Amanhã Deus proverá. Aleluia. E mês que vem Deus proverá. Aleluia. E ano que vem Deus proverá. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Quantos podem dizer essa palavra, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Moisés então lidera o povo a caminho da Nova Canaã. E no decorrer do caminho, Moisés, ele falece. Moisés não chega a entrar. Ele vê, contempla, mas não entra. Só que Moisés, um líder direcionado, um líder pautado na palavra, um líder que tinha uma plena intimidade com Deus, Moisés, ele teve a sensibilidade de preparar um sucessor. E esse sucessor, por sua vez, foi Josué. Josué é um guerreiro, Josué o pupilo de Moisés, Josué que era praticamente a sombra de Moisés. Todos aqueles lugares que Moisés ia, Josué ia. Tudo aquilo que Moisés fazia, Josué ia para ver como fazia. Então tudo aquilo era uma preparação. E muitas das vezes a gente não entende por que nós estamos atrás. Muita gente quer estar na frente, mas Deus está falando: respeite o momento de estar atrás, porque é estando atrás que você vai aprender, para que depois você lidere. Só que existem pessoas que não obedecem, não querem respeitar o processo do aprendizado. As pessoas querem já chegar e já sentar na janela. Não, tem que passar pelo corredor primeiro, para depois chegar na janela, não é verdade? E assim é com a nossa vida. Moisés então instrui Josué, e quando Moisés falece, Josué então lidera a grande peregrinação. Só que depois de Josué inclusive ter adentrado em Jericó, ter tomado todas as terras, Josué também falece. Só que Josué, ao contrário de Moisés, Josué infelizmente comete um pequeno erro. Josué não preparou ninguém para substituí-lo. Moisés preparou Josué. Por isso que a trajetória de Josué foi muito bem sucedida. Mas Josué, infelizmente, e eu acredito que ele não tenha feito isso por maldade, não tenha feito isso com más intenções, mas Josué não preparou ninguém para substituí-lo. E aqui nós passamos a ter um grande problema. E que problema era esse? 12 tribos, inúmeras pessoas, milhares de pessoas sem um líder. E com isso o povo começou a se perder. Com isso o povo começou justamente a se corromper. Com isso o povo começou a se desviar pela falta de uma liderança. E isso já apontava exatamente para uma liderança permanente. Por quê? Porque veio Moisés, veio Josué, depois nós tivemos diversos outros líderes, e todos esses outros líderes morreram. Mas Jesus é para sempre, Jesus é eterno. Então todos esses líderes que nós tivemos, aleluias, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, tivemos Davi, tivemos diversos
diversos juízes, tivemos diversos profetas, todos eles já apontavam para a necessidade de termos, aleluia, uma liderança fixa, uma liderança permanente, onde tempo nenhum pudesse variar, onde tempo nenhum pudesse tirá-lo do caminho, e essa liderança é Jesus, através da palavra. Ainda que eu morra, mas a liderança permanecerá para as futuras vidas. Ainda que a igreja, a casa de oração Nova Aliança futuramente possa não existir mais, mas Deus estará aqui, Jesus estará aqui para liderar o seu povo, para liderar e direcionar o seu povo para a grande Canaã que está sendo preparada para todos nós. Aleluias! E o povo começa a se corromper. Tanto que no versículo 1 a palavra diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então constantemente o povo se corrompia. E por isso Deus teve então a necessidade de levantar homens e mulheres de Deus que se tornaram juízes. Mas eles não eram juízes tão somente pelo fato de julgar, não, eram juízes porque era um nome que foi dado na época para aqueles que lideravam, para aqueles que tomavam as decisões do povo de Israel. Então Deus levantou aí Eude, Deus levantou Gideão, Jefité, levantou Débora e diversos outros, até que então chegou em Sansão, que é exatamente o texto que nós lemos. Apesar de nós termos lido todo o capítulo, e foi proposital para que vocês tivessem uma ciência do contexto, nós vamos fazer a exposição de apenas alguns versículos. Vamos para o versículo 3, meus irmãos, por gentileza, que diz assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Meus irmãos, a palavra do Senhor muitas das vezes ela é tão direta que o preletor, seja eu ou qualquer um outro, não tem dificuldade de expô-la. É só ler. Aqui o anjo, minha irmã Simone, está falando para a mulher de Manoá: você é estéril, você nunca teve filho, mas você vai gerar. Ele está mostrando o passado, o presente, está garantindo o futuro. Aleluias! Ele está falando: até aqui você não gerou, o teu passado foi de esterilidade, mas a partir de agora o teu futuro você vai gerar. Aleluias, você vai gerar. Eu vim aqui hoje para te falar: não importa como tem sido o teu passado, não importa nem mesmo como tem sido o teu presente, mas Deus me trouxe aqui hoje para falar: vai gerar, vai gerar, vai acontecer, vai acontecer. Aleluias! A palavra é muito clara, a palavra é muito clara. Me perdoe, mas se eu estiver falando algo que a palavra não esteja falando, tira o microfone da minha mão. Mas a palavra é muito clara. O anjo diz: eis que agora, presente, és estéril. Aleluias! E diz assim: e nunca tens concebido, passado. Aqui ele já falou presente e passado. E daí ele fala: porém conceberás e terás um filho. A porta de emprego tem sido fechada, mas vai se abrir. A cura, o laudo médico tem sido desfavorável, mas a chave vai virar e vai ser favorável para você. O casamento tem estado oscilando, mas vai voltar a ter paz. A saúde está desestabilizada até aqui, mas Deus está falando: vai gerar. Vai gerar, vai gerar. O período de esterilidade vai acabar quando? Hoje. Vai acabar quando? Hoje. Vai acabar quando? Hoje. Porque até aqui você não gerou, nunca concedeu, mas vai gerar. Aleluias, aleluias. Deus vivo, Deus santo. No versículo 4, o versículo diz assim: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda,
porque eis que conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus dentre o ventre, e começará a livrar os filisteus da mão, e começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Novamente, eu torno a falar, a palavra de Deus ela é muito clara. O anjo aqui está dando as instruções para a mulher de Manoá. Ele está falando: se separe. Se separe de tudo aquilo que é imundo. Se separe de tudo aquilo que é mundano. Se separe, sai, largue as velhas, como é que eu vou dizer? Largue tudo aquilo que você fazia de errado, larga. Deixe o passado para trás, viva uma vida nova, uma vida pura, em santidade. Tudo aquilo que te traz sujeira, tudo aquilo que te traz vergonha, tudo aquilo que te traz opressão, larga, porque aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos é grande, aquilo que eu vou entregar nas tuas mãos é único, e eu não posso entregar nas tuas mãos uma vez que vocês ainda estejam envolvidos com toda uma imundície. Então larga. O anjo fala: você não beberá vinho nem bebida forte, e nem comerá coisa imunda. Por que não vai comer coisa imunda? Não é necessário ser um biólogo para saber que tudo aquilo que a gente ingere, aquilo passa a fazer parte da nossa vida, do nosso corpo. Se eu como uma proteína, aquela proteína vem para o nosso corpo. Se eu como um açúcar, um doce, aquele açúcar vem para o nosso corpo. Então aqui o anjo está falando: não se contamine. Não se contamine com o que você esteja ouvindo. Não se contamine com o cenário que você está passando. Não se contamine com as decepções. Não se contamine com tudo aquilo de ruim que você tem vivido. Mantenha-se separado, separada, porque aquilo que eu vou entregar nas suas mãos é único, e eu preciso que você viva em retidão, em santidade. E ele fala também do vinho: não tomarás vinho nem bebida forte. E quando a gente estuda a teologia, a parte de tipologias, tipologia é uma parte da teologia que vai explicando o que aponta para o quê. Então o vinho, ele aponta para a alegria. O vinho, ele representa a alegria. E aqui o anjo está falando: você não tomará mais vinho. E quando eu estudei para essa palavra, eu me questionei e falei: então ela não terá mais alegria? Não, aqui era o anjo falando: a tua alegria não vem mais dessa terra, a tua alegria vai vir do Senhor. Você não depende mais de coisas carnais, de coisas no horizontal. A tua alegria vai vir da vertical, vai vir da vertical. Por quê? Porque a alegria na horizontal, ela é passageira. A alegria no material, ela é passageira. A alegria no material corrompe o homem. A alegria no material desvirtua o homem. A alegria na horizontal tira o homem do centro. Mas quando a alegria vem do Senhor, aleluias, aconteça o que acontecer, o seu coração estará sempre alegre, o seu coração estará sempre regozijante na presença do Senhor. Aleluia. Deus está falando: você tem passado o que você tem passado porque você tem depositado a sua alegria no âmbito horizontal. Passa a depositar no âmbito vertical. Vertical. Aleluias. Vamos então dar um pulo até o versículo 8. Aleluias. A mulher recebe a visita do anjo, meus irmãos, e ela corre e fala para o seu marido: olha, eu recebi a visita de um homem, ele não se identificou, eu não sei nem de onde ele era, mas a sua aparência era terribilíssima, ou seja, era uma imagem graciosa, e ele disse que eu vou gerar, que mesmo eu sendo estéril, que eu vou gerar. E ela corre, conta isso para o seu esposo, Manoá, e Manoá no versículo 8 diz assim: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Meus irmãos, seria muito fácil para mim falar: vamos só ler o livro de
Juízes capítulo 13, porque é um livro que não precisa de muito. Aqui, Manoá, de imediato, ele exerce a sua fé, ele não duvida. Manoá era um homem simples, como eu e como você. Manoá não era sacerdote, Manoá não era ministro de louvor, Manoá não era ministro da palavra, Manoá não era ministro da intercessão, mas era um homem de fé. E quando a sua mulher compartilha aquela informação com ele, de imediato, ele crê. Ele acredita e ele ora ao Senhor e fala: Senhor, envia novamente um homem. Envia novamente para que ele possa nos dar a instrução de como deveremos proceder. Gente, presta bem atenção, reforce a atenção de vocês nesse momento. Manoá, ele não está preocupado com o que ele vai receber, mas sim como ele vai administrar aquilo que ele vai receber. Ele crê que é tão grande, de imediato ele crê que é tão grandioso, que ele se preocupa, ele fala: eu não sou capaz, eu preciso da instrução dos céus, eu preciso da instrução dos céus para não frustrar o meu Senhor, eu preciso da instrução dos céus para não decepcionar aquilo que o Senhor está investindo em mim. Se o Senhor vai me dar algo grande, é porque Ele confia, é porque Ele acredita, então eu não quero decepcionar. Então, Senhor, manda novamente o homem para que ele nos diga como que nós deveremos proceder. E isso é um problema muito sério hoje em dia, de muitas pessoas dentro da igreja, é receber as bênçãos do Senhor e não saber administrar, e por isso acabam perdendo. Infelizmente, são pessoas que pedem um relacionamento, clamam por um companheiro, por uma companheira, e quando Deus abençoa 2, 3, 4 anos depois, trata o companheiro e a companheira como se fosse uma qualquer. Existem pessoas que pedem uma porta de emprego: Senhor, abre uma porta de emprego, eu estou precisando, eu estou clamando, eu estou necessitado. Deus abre a porta de emprego, 4, 5, 1 ano depois, chega atrasado, falta, coloca atestado. Justamente porque não sabe administrar aquilo que Deus deu. E eu me refiro até a questões ministeriais. Às vezes Deus te coloca no ministério, Deus amplia o chamado da tua vida, e depois você começa a desleixar, você já não ora mais, você já não se compromete mais, você já não se separa mais, você faz tudo de qualquer jeito, faz tudo de qualquer maneira, porque fulano está fazendo assim, eu também vou fazer. Não, o que Deus vai colocar na sua mão, o que Deus vai te entregar, Deus não vai entregar para mais ninguém. Então é necessário que eu, que vocês, que nós estejamos livres do vinho, livres da imundície, que tenhamos as instruções de Deus para administrarmos. Manoá, ele creu. Manoá, ele creu de imediato. E isso me faz lembrar de Zacarias em Lucas 1. Zacarias era um sacerdote. Zacarias era um homem de Deus. Zacarias, nos tempos de hoje, eu poderia dizer que era um pastor, era um bispo, era um apóstolo, enfim. Zacarias era um homem considerado de fé. E certa vez ele estava fazendo os procedimentos no templo, ele estava justamente escalado, a palavra diz que ele estava escalado, era o seu dia de justamente fazer a manutenção do templo. E quando ele chega próximo do altar, ele se depara com um anjo. E o anjo diz: Zacarias, a tua esposa Isabel é estéril, mas ela vai gerar. E Zacarias duvida. Zacarias diz: mas como isso vai acontecer? Zacarias duvidou na hora. Sendo homem de Deus, duvidou daquilo que o anjo estava falando. Sendo homem de Deus, duvidou da promessa que Deus estava liberando sobre a vida dele. E por esse motivo o anjo, como castigo, está bem claro, a palavra diz: por castigo o anjo deixou Zacarias mudo até que João nascesse. Então aqui a gente vê uma contradição. Nós vemos um homem normal, um homem simples, crendo de imediato na promessa de Deus, e nós vemos também um homem separado, um homem consagrado, um homem que lidava com a casa, um homem que lidava com as rotinas da casa, que não creu.
E trazendo isso hoje para a nossa vida, fica muito claro que existem muitas pessoas que lidam com a casa, com os ministérios, louvam, cantam, pregam, intercedem, mas estão fazendo tudo no automático, não vivem mais a espiritualidade, não conseguem mais se manterem a todo momento na vida espiritual. E quando recebem a visita do anjo, duvidam. Quando recebem uma promessa, duvida e perde. Perde por quê? Porque Deus não fez? Não, porque duvidou. Porque não teve fé suficiente, porque não creu. E se não creu, se não teve fé, é por falta de relacionamento com Deus. Porque a gente só acredita em quem a gente de fato se relaciona, né? Se chega uma pessoa qualquer, de repente, aqui, e fala assim: Joey, me empresta seu carro, a chave do seu carro, para eu ir aqui no mercado, ali perto do posto, rapidinho. Eu não vou emprestar. Por quê? Porque eu não conheço, e se eu não conheço, eu não confio. Mas se chega uma outra pessoa daqui da igreja: Joey, eu estou precisando fazer isso, isso e aquilo, pode me emprestar o carro rapidinho? Eu vou emprestar. Por quê? Porque eu já sei que a pessoa tem carteira, eu sei que a pessoa dirige, eu sei que a pessoa é responsável. E por que eu sei disso tudo? Porque eu me relaciono. Porque eu me relacionei. Porque eu me relacionei. Então a gente só passa a saber o que Deus faz no momento que a gente se relaciona com Deus. E esse era um dos motivos dos quais o povo no período de Juízes viver tanta oscilação. A palavra diz em Juízes 2:10 que o povo, essa geração, não conhecia a Deus. E o verbo conhecer na Bíblia, a gente sabe muito bem que se refere a relacionamento. Ou seja, o povo pecava, o povo caía, o povo se corrompia porque não se relacionavam com Deus. E eu te pergunto, como vai a sua, a minha, a relação da igreja Casa de Oração com o Senhor? Será que a nossa relação está que nem namoro, né? Que namoro normalmente a gente só vê a pessoa nos finais de semana. No decorrer da semana tem pessoas que nem vê, falam uma vez ou outra. Como é que está a nossa relação com Cristo? Como é que está a nossa relação com Deus? Como é que está a nossa via de acesso com o Senhor, que é a nossa oração, a nossa vida de oração? Tudo isso faz diferença na vida do cristão. É através da oração que o cristão se relaciona, e a partir do momento que ele se relaciona, ele passa a confiar e a acreditar, para que quando receba a visita do anjo, não duvide. Aleluia. Manoá, então, ele pede que o anjo venha, e o anjo novamente aparece, né? No versículo 11, ele aparece novamente para a mulher que estava no campo, só que Manoá não estava próximo a ela. Então ela corre, ela vem, entra para casa e fala: eis que aquele homem veio a mim, aquele homem que veio naquele dia apareceu novamente. Então no versículo 11 diz assim: então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e veio aquele homem, disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Aleluias. És tu? Eu sou. Aleluias. Mas quem és tu? Eu sou. Aleluia. E quem é o eu sou? Eu sou aquele que traz a provisão quando você precisa. Eu sou aquele que traz a libertação quando você precisa. Eu sou aquele que traz o maná diário que você precisa. Eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou. E para sua mulher, eu sou a fertilidade. Aleluias, aleluias, aleluias. Para sua mulher eu sou a fertilidade. Então o eu sou está diante de você. Aleluias. No versículo 12 ele diz: então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver do menino? A primeira vez Manoá ora pedindo a orientação, pedindo que o Senhor mande o anjo novamente. O anjo volta e ele reforça: como? Me explica. Como que eu vou proceder? Me explica, porque eu não quero errar. O que falta muito na vida dos cristãos hoje é esse sentimento de não querer errar. As pessoas hoje em dia abusam da misericórdia e da graça de Deus. Elas erram e acabam tornando o pecado banal. Perdem o temor, perdem o tremor.
E eu torno a repetir, o Deus de antes é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. Então aquilo que era errado ontem é errado hoje e será errado sempre. E aqui Manoá está falando, me diz como que eu terei de proceder para não perder a bênção. Como eu terei de proceder para honrar a promessa que está sendo liberada sobre a minha vida. E o anjo reforça tudo aquilo que ele já falou. Então veja aqui, esse momento de não beberás vinho, não comerá coisa imunda, no texto é mencionado 3 vezes. É mencionado quando o anjo fala com a mulher, é mencionado quando a mulher fala com Manoá, e é mencionado quando o anjo reforça para Manoá. 3 vezes consecutivas. 3 vezes é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Não tomarás vinho, não comerás coisas imundas. A palavra de hoje, o rumo profético de hoje para mim, para as nossas vidas é separação. Separação, separação. Deus quer nos separar. Deus quer separar a igreja, casa de oração, Nova Aliança. Por quê? Porque é melhor do que as outras? Não. Porque existe algo especial que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Mas para que as palavras dele se cumpram, é necessário que a gente tire todo o mal. É necessário que a gente exclua tudo aquilo que nos contamina, para que nós possamos administrar aquilo que ele tem para nos dar. Aleluias! Por 3 vezes, minha irmã, por 3 vezes a palavra diz, não tomarás vinho, não comerás coisas imundas. Deus está falando, se separa. Se separa, se separa, largue as velhas práticas, para com tudo aquilo que você tem feito que tem me desonrado. Larga, porque aquilo que eu tenho para te entregar é único, é especial e é grande. E da forma que eu e que vocês estão, Deus não vai operar. Então Deus precisa que nós possamos nos consertar, que nós possamos tirar tudo aquilo que nos contamina. Joey, você está falando com peso de pecado? Meus irmãos, não é somente pecado não. Angústias, tristezas, decepções que a gente vem trazendo na nossa vida, tudo isso são sujeiras que a gente vem trazendo do passado. Uma mágoa, um desconforto com um irmão e com outro, são problemas que nos impedem de viver o melhor de Deus. Deus está falando, tira, porque o que você precisa já está pronto. É você que está limitando o meu poder na sua vida. A cura, o emprego, a restauração, a salvação, a libertação já está pronto, mas você que está limitando o poder, porque você ainda se envolve com coisas erradas, porque você ainda fala o que não é para falar, porque você ainda entra em lugares que não é para entrar, porque você ainda bebe o que não é para beber, porque você ainda ouve o que não é para ouvir, porque você ainda vê o que não é para ver, porque você ainda se deita onde não é para se deitar, porque você ainda se envolve com pessoas que não é para se envolver. Deus está falando, se separa, se separa, se separa, se separa, se separa. Aleluias, aleluia, Jesus. Daí nós vamos dar um pulo para o versículo 18. Aleluias. Um versículo cujos versículos anteriores Manoá questiona o anjo dizendo, e qual o teu nome? Qual o teu nome para que nós possamos te honrar quando tudo isso acontecer? E o anjo responde, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Primeiro o anjo diz, eu sou. E depois o anjo diz, maravilhoso. E quando eu sou levado para o quando o anjo diz maravilhoso, eu sou levado diretamente, minha irmã Simone, para Isaías 9:6. Quando Isaías, tendo a revelação do menino, a palavra diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas ele começa dizendo: o seu nome será maravilhoso, 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 maravilhoso. Aleluia, aleluia. Aqui era o próprio Deus falando: eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Espírito Santo, eu sou aquilo que você precisa que eu seja no seu momento de atribulação. Eu sou quem? Eu sou maravilhoso, eu sou o quarto da fornalha ardente, aleluia. Eu sou aquele que fecha a boca dos leões, eu sou aquele que abre o mar vermelho, eu sou aquele que livrou Naamã da lepra. Eu sou maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Aleluias. Então o anjo diz: por que perguntas pelo meu nome? No versículo 19: então Manoá tomou um cabrito, fez uma oferta de manjares, ofertou sobre a penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher, e sucedeu que subiu a chama do altar para o céu, e o anjo do Senhor subiu na chama, e vendo Manoá a sua mulher, caíram-se na terra, prostraram-se, né? Ou seja, eles ficaram tão maravilhados com aquela imagem, quando a ficha deles caiu, de que de fato eles estavam diante do Deus vivo, que estava se manifestando diante deles, eles acharam que iriam morrer. Manoá fala para sua esposa: nós vamos morrer porque nós temos visto Deus. E eu lembro que o próprio profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão do trono, ele acha que ele vai morrer, porque ele viu a visão do trono, Deus sentado no seu trono, os anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória, aleluia. Isaías achou que também iria perecer. Manoá disse: nós vamos perecer, era o próprio Deus. E daí vem a mulher de Manoá, uma mulher simples como eu, como você, e diz: se ele quisesse nos matar, ele não teria feito as promessas. Aleluias, aleluias, aleluias. Se ele quisesse nos matar, ele não teria feito. Quem tem promessa do Senhor aqui, meus irmãos? Quem tem promessa do Senhor? Existe um questionamento no meio teológico, que as pessoas dizem assim: muitas pessoas morreram sem ver a promessa. Abraão foi um que morreu sem ver a promessa. Não, Abraão morreu vendo a promessa, porque a promessa, aquilo que Abraão queria era ser pai de muitas nações, foi um bônus que Deus deu. Então a promessa, Abraão viu que foi seu filho Isaque. Ser pai de muitas nações era um bônus que Deus estava dando. Por quê? Porque toda promessa, ela vem com propósito. Toda promessa, ela vem com propósito. Se você está pedindo algo ao Senhor, se você já foi alvo de uma promessa, procure saber: Senhor, com qual propósito o Senhor vai realizar essa promessa. Sansão aqui, que já estava sendo gerado, ele foi gerado para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Manoá e a sua esposa queriam um filho, só que Jesus queria dar liberdade, ou seja, queria cumprir um propósito. Então, através da promessa, Deus se utilizou para o cumprimento de um propósito. Se nós analisarmos toda a Bíblia, nós vamos ver que todas as promessas que foram cumpridas foram por conta de um propósito. Todos os milagres que foram cumpridos foram por conta de um propósito.
Ana, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu preciso gerar. Senhor, eu preciso dar um filho para o meu esposo. Deus abençoou e deu um filho para Ana, mas através do filho de Ana, Deus deu para Israel um sacerdote, um profeta e um juiz. Aleluia! Um sacerdote, um profeta e um juiz. É Deus falando, eu vou te dar, eu vou me utilizar daquilo que eu vou te dar para fazer muito mais, muito mais, muito mais. Para você não, para o meu reino. Para você não, para o meu reino. Aleluia! Então que hoje nós tenhamos a concepção de que aquilo que Deus faz em nossas vidas é para que Ele também possa fazer através das nossas vidas. Amém? Aleluia, e a palavra diz assim, porém disse a sua mulher, né? Se ele nos quisera matar, ele não aceitaria o holocausto das nossas mãos e a oferta de manjares e nem mostraria tudo aquilo que ele mostrou. Então aqui a mulher, ela reforça a fé que ela tinha em Deus. Ela reforça e tira, desvirtua aquele pensamento que Manoá por um momento teve. Ele não deixou de crer. Mas por ele crer e ele ter tanto temor a Deus, ele achou que ele fosse perecer. Manoá, ele tinha tanto temor a Deus, que vendo Deus, ele até esqueceu da promessa. Ele falou, Senhor, eu vou perecer aqui. Aí precisou a esposa de Manoá dizer, não, acorda. Se ele fez a promessa, você vai morrer, mas você vai morrer depois de viver a tua promessa. Deus está falando para algumas pessoas aqui, existem promessas que estão pausadas, mas serão liberadas. Você não vai morrer, você não vai perecer antes que as promessas se cumpram na sua vida. Aleluias, não vai. Daí então a mulher gera Sansão, e tem Sansão, e Sansão começa a livrar Israel. Aleluia. E o que eu vejo em toda essa palavra, meus irmãos? Como já foi mencionado aqui diversas vezes, separação. Deus quer que a gente se separe. Joey, mas essa palavra talvez não poderia ser ministrada num culto à noite, que vem mais pessoas. Não, a palavra está sendo ministrada hoje para as pessoas certas, para mim e para vocês. Deus quer que nós nos separemos. Por quê? Porque somos melhores do que os outros? Não. Porque aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas é único, é grande, é poderoso, é algo que virá sobre nossas vidas para alcançar diversas outras pessoas. Então é necessário que nós nos separemos, que nós nos desvirtuamos de tudo aquilo que desonra ao Senhor, de tudo aquilo que gera tristeza ao Espírito Santo de Deus. E é claro, a gente não pode esquecer do primeiro versículo, que não gerava, não gera, mas vai gerar. Eu não sei qual é o seu problema nesta manhã, mas Deus está falando, o teu passado e o presente não hão de impedir o que eu vou fazer no teu futuro. Aleluias. E por quê? Porque eu sou o dono do tempo. Antes que o tempo se chamasse tempo, eu era Senhor. É eu que mando e desmando. Aleluias. Até aqui você não gerou, até aqui você só chorou, mas o sorriso vai apontar. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então que nós saiamos daqui nesta manhã revigorados com esta palavra, com esta promessa. A promessa ainda está de pé. A promessa está de pé, Alexandre. A promessa está de pé, minha irmã Raquel. A promessa está de pé, minha irmã Simone. A promessa está de pé. Até aqui foram conflitos, até aqui foram turbulações, mas Deus está falando, confia. Confia, confia, feche os olhos para tudo aquilo que tem tentado desvirtuar, confia, porque até aqui não aconteceu, mas vai acontecer. O louvor pode subir, por gentileza. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glorifique o nome do Senhor, meus irmãos. Glorifique o nome do Senhor. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. É muito bom quando o Senhor fala conosco e quando nós entendemos, né, aquilo que Ele falou conosco de uma maneira tão direta. E eu espero fielmente que o Senhor tenha falado em cada vida,
Joey, você espera isso porque você pregou? Não, porque a palavra não é minha. Do jeito que eu estou pregando, qualquer outra pessoa poderia estar pregando, porque quem dá a palavra é Ele. Não é eu que estou designando, não é eu que estou direcionando a palavra, não, é a palavra que está me direcionando. Aleluia, para que nós possamos edificar a nossa fé, para que nós possamos edificar, aleluia, o nosso caminhar, amém?